Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. A primeira carta de Deus aos Tessalonicenses, capítulo 4. Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia. Tá bom? Vamos lá então. Finalmente, irmãos, toda a ênfase tem sua importância aqui na leitura. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, todos juntos agora, continueis progredindo cada vez mais. Grave essa última parte. Continueis progredindo cada vez mais. Frase-chave. O sermão vai ser regido por ela. Prossigamos a leitura. Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, todos juntos, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios aí aqueles que não conhecem a redenção em Cristo Jesus, que não conhece a Deus. Isso. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Que argumento! Aí agora foi encerrado um parágrafo, uma perícope, agora ele adentra um outro parágrafo, uma outra perícope, uma palavrinha técnica que usamos para um trecho da palavra. E o assunto agora é outro. Prosseguimos a leitura? Vamos lá. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Todos juntos agora. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, todos juntos, progredirdes cada vez mais. Segunda frase-chave, nesse segundo parágrafo, a progredirdes cada vez mais. E o diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis todos juntos agora, com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Agora, outro parágrafo, e ele vai e diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, um eufemismo para morte, os que morreram, para não vos entristecerdes como os demais, todos juntos agora,
que não tem esperança, terceira frase-chave do sermão desta noite, que não tem esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Mais uma vez, eufemismo para aqueles que partiram, morreram. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos todos juntos, arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Todos juntos agora. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas. Deus seja louvado. O que nos chama a atenção nessa carta, e muito especialmente em virtude do sermão desta noite, que já está em curso, o capítulo 4, é que o autor secundário dessa carta, o velho apóstolo Paulo, foi usado por Deus para plantar essa igreja. O Senhor soberano instrumentalizou o apóstolo Paulo para plantar a igreja lá em Tessalônica. E nós temos essa informação no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 17. Vamos lá rapidinho. E será projetado aí, deixa a Bíblia aberta no capítulo 4, mas vamos para o pano de fundo histórico do surgimento dessa amada igreja do Senhor. Depois daquela visão de um homem da Macedônia que apareceu para a equipe missionária, Paulo, Silas, Timóteo entra depois nessa, o resultado foi isso aí. Igreja plantada em Filipos e em seguida em Tessalônica. E Tessalônica, a narração começa assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Eles primeiro estrategicamente procuravam a sinagoga. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los. E por 3 sábados, toda a igreja arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Ele chega em Tessalônica, ele prega a palavra, ele anuncia o evangelho. Resultado, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Só até aí mesmo. Entende como é que surge essa igreja? Ela surge com a pregação da palavra, a pregação do evangelho. É o que nós temos dito aqui para vocês com frequência. Missões é fazer discípulos, plantar igrejas, expandir o reino para a glória global de Jesus Cristo. Essa igreja foi gerada pela palavra, nutrida pela palavra, sustentada pela palavra, santificada pela palavra.
encorajada pela palavra, estimulada pela palavra, direcionada pela palavra. É a essa igreja que Paulo diz que é uma igreja modelo. A igreja em Tessalônica se tornou uma igreja modelo para as outras igrejas. Pois o apóstolo Paulo deixou bem claro que encontrou nela uma fé operosa. Paulo olhou e disse: a fé de vocês é uma fé operosa. Fazendo aí um gancho com Tiago, capítulo 2, Paulo está dizendo: a fé de vocês não é morta. E a prova de que a fé de vocês não é morta é que ela é operosa, ela desemboca nas boas obras. E aí um gancho com Efésios, Paulo diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele descreve, ele olha para a igreja em Tessalônica e diz: olha, eu vejo em vocês um amor abnegado. O amor de vocês é verdadeiro. O amor de vocês não fica na teoria, apenas no discurso. É um amor abnegado, é um amor tangível, é um amor materializado. É um amor palpável, é um amor que desemboca no pão para quem de pão precisa. É um amor que desemboca, se materializa em acolhimento. Essa igreja que ele apresenta como modelo, ele diz também que é uma igreja que caminha, que olha para a vida, que caminha a sua jornada com os óculos da esperança. Uma igreja que caminhava, que fazia obra, que trilhava com os óculos da esperança, sempre caminhando nas pontas dos pés. E a esperança aqui engloba justamente as promessas de Deus. E uma delas, o próprio Cristo, num discurso de despedida, ele disse assim, João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar-vos lugar, Déboras, eu voltarei, auxiliadora, disse ele, para onde eu estiver. Completa a igreja. É isso a esperança. Da cidade de Corinto ele escreve essa carta. Descreve-a como uma igreja modelo. Mas aí Paulo, com um coração pastoral, ele também tinha ciência e consciência de que deveria fazer alguns alertas à igreja, como também incentivá-la naquilo que ela já estava fazendo, encorajá-la a continuar fazendo. Naquilo que ela estava titubeando, dizer, opa, cuidado. É o que nós encontramos no capítulo 4. O capítulo 4 da primeira carta de Deus aos Tessalonicenses. Poderíamos aqui dissecá-lo em 4 partes. Um chamado à santidade, o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo, um chamado ao amor fraternal, filéu, ágape. Ainda no segundo parágrafo, um chamado a uma vida digna no trabalho. E o último parágrafo, um chamado à esperança. Mas preferimos, como dissemos, ainda dentro dessa estrutura homilética, ainda dentro desse esboço possível, destacar 4 frases-chave e aplicar para esta igreja hoje, para todos nós hoje. Pois passamos 3 domingos aqui,
compartilhando com a igreja, pregando para a igreja, baseado em 2 Timóteo, capítulo 2, de que existem ações contínuas para uma missão que é contínua. Existem ações contínuas para uma missão que é contínua. E uma dessas ações, buscar continuamente o revigoramento do alto. Segunda ação, transmitir continuamente a verdade de Deus. Terceira ação, multiplicar continuamente discípulos. Quarta ação contínua, multiplicar continuamente líderes. Quinta ação contínua, selo de qualidade da liderança. Tem que ser crente e competente, fiel e idôneo. Sexta ação contínua, disposição para sofrer pelo Evangelho. Sétima ação contínua, o modus operandi da obra. O foco de um soldado, a lealdade é o foco de um soldado. A disciplina e o respeito às regras de um atleta. E o trabalho árduo e paciência para colher de um lavrador. E encerramos, porque relembramos na manhã de hoje para vocês, que a oitava ação é a motivação contínua para continuar. Lembra-te de Jesus Cristo. A motivação contínua para continuar é quem Jesus Cristo é. O que Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo prometeu, e Ele cumprirá. É por isso que nós cantamos e temos cantado com frequência uma parte desta canção. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. E aí já pulando para o refrão. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E a igreja me ajuda. Ele virá, soberano em poder, Ele virá. Vamos lá, Clara. E o governo está nele. Nanda, vejo que Ele vem, consigo a sua recompensa. Quanto a carne propor, pare, não vale a pena, pare. Quando o mundo disser, desista. E quando o diabo disser, você não vai chegar lá, cante para você mesmo, eu não vou parar, eu não vou desistir, e lá eu chegarei, sabe por quê? E Ele virá, soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejo, consigo. Entendeu agora? Pastor, por favor, mas hoje é a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Pois bem, para que essa missão não pare, para que a igreja não pare, para que ela continue sendo uma igreja imparável, ela precisa atender aqui esses chamados de Deus, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo. Ela precisa, de acordo com a frase-chave no primeiro parágrafo, progredir na vida de santidade. Esse é o primeiro ponto do sermão, regido por essa frase-chave. Vocês já estão fazendo isso. Então, progridam, disse o apóstolo Paulo. Progridam na santificação. Progridam na santificação. Progridam no processo de serem mais e mais parecidos com Cristo. Isso é sinônimo. Progridam virando as costas para o pecado. E caminhando cada vez mais em direção a Deus. Sinônimo.
Lembram da frase-chave do primeiro parágrafo? E por que devemos progredir na santificação? É a primeira frase-chave do primeiro parágrafo. Primeiro, porque a vontade de Deus para a sua igreja é o que, gente? A santificação. Está lá, primeiro parágrafo. A vontade de Deus para a sua igreja é santificação, santidade. Aqui e acolá a igreja acaba se perdendo na sua missão quando ela começa a deixar de ser santa. Quando ela ousa não mais progredir na santificação. Por que devemos progredir na santificação? E é isso que Paulo diz àquela igreja, lá da cidade de Corinto. Ele pega a caneta Bic e diz: eu sei que vocês já estão fazendo isso, mas eu estou escrevendo para dizer: progridam, progridam, avancem, 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 sejam mais e mais parecidos com Cristo. É sinônimo de progridam na santificação. Primeiro, porque a vontade de Deus para a igreja é santificação. Segundo, implicitamente, a vontade de Deus é santificação porque Deus é santo. Sede santos, porque santo é o Senhor. Terceira razão porque a igreja deve progredir na santificação, está aí no texto, no primeiro parágrafo. Você leu comigo. Porque o contrário disso é defraudar o irmão. O contrário disso é o envolvimento na imoralidade sexual. A palavra aqui para impureza sexual é porneia, no original. E aqui engloba todo tipo de prática sexual contrário à prática que Deus estabeleceu, sexo no casamento. Entendeu, garotos? Carinhosamente, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque devemos progredir em santificação. Porque Deus é o vingador daqueles que ousam fazer o contrário. Está no texto, gente. Ele é o vingador daqueles que ousam fazer o contrário disso. Está aqui no texto, primeiro parágrafo. Por que devemos progredir na santificação? Porque a vontade do Senhor para a sua igreja também é santificação na vida sexual. É a santificação. E saindo do aspecto geral, aplicando na vida sexual. Fujam da imoralidade sexual. E Tessalônica era uma cidade cosmopolita, capital da Macedônia. Então era uma cidade onde os comerciantes transitavam. Ali havia também os templos pagãos. Ali também havia imoralidade sexual intensamente. Então Paulo diz: meus irmãos, não deixem de ser uma igreja modelo. Vocês já estão se santificando cada vez mais, eu sei disso. Mas olha, prestem bem atenção, progridam. E progridam porque essa é a vontade do Senhor, a vossa santificação. E progridam porque a vontade dele é a vossa santificação, porque ele é santo. E progridam porque o contrário disso é defraudar o seu irmão. E progridam porque Deus é o vingador daqueles que fazem o contrário. E aí eu quero fazer algumas aplicações pastoral com vocês. Para nós homens, para nós mulheres. Desde a queda dos nossos pais, todos nós nos tornamos vulneráveis para a impureza sexual. E ainda somos vulneráveis. E depois da revolução da internet digital, a porneia. Você não precisa sair de casa para adentrar no templo da porneia.
E aqui eu falo com um coração carregado de amor, de cuidado. Como é que você, homem, tem usado esse aparelho? Que tipo de site você está visitando, meninas, mulheres? Pornografia sempre foi pecado para Deus e continua sendo pecado. E aqui eu falo como um pastor semelhante a você, homem desta igreja. Semelhante quanto à questão da ontológica do ser pós-queda, semelhante a você, mulher. Tiago disse que Elias tinha o sentimento semelhante aos nossos. Está lá. Como é que tem sido o teu manuseio do Instagram, do Facebook, do TikTok? O que é que você tem feito, jovem, quando seus pais estão dormindo e te deixam com o celular? Que site você tem visitado? E aqui, por favor, é mensagem para curar, é mensagem para te libertar, é mensagem para te proteger. Paulo disse à igreja em Tessalônica, que era numa cidade de quase 200 mil habitantes, para aqueles tempos, cidade grande, já é grande hoje. Progridam cada vez mais na vida de santidade. No caso aqui ele aplica, sai do geral para o particular. Fujam da imoralidade sexual. Você não precisa visitar hoje uma página pornográfica. Ela vem automaticamente, se apresenta para você. Ou não vem me dizer que você que acolá não se assustou com isso. E muitas vezes é sutil. É um vídeo cômico no TikTok. É um vídeo cômico, que é cômico mesmo, e esse vídeo por si só nenhum problema. Mas o robozinho está lá, porque esse vídeo cômico ele tem um apelo sexual nas entrelinhas. Daqui a pouco vem um outro vídeo mais apimentado. Daqui a pouco vem um outro vídeo mais apimentado. Daqui a pouco não é mais o robozinho que manda vídeos pornográfico para você, agora como um leão faminto, uma fera faminta, buscando os muitos sites por aí. Vocês sabem que a indústria que mais ganha dinheiro hoje no mundo é a indústria da pornografia. Garotos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sei que vocês estão jovens, viris, cheios de harmonia, mas busca força no Senhor, espera no Senhor. Vida sexual é bênção, mas é bênção no casamento. Ah, mas se um dia eu vacilar e acontecer, há perdão de Deus em Cristo Jesus. Mas não brinque com o perdão de Deus. Homens casados, não queiram apimentar o vosso casamento com pornografia, porque vai começar com um tal de apimentamento, depois vem adultério, vem divórcio, daqui a pouco o homem já não se satisfaz com a sua mulher, a mulher já não se satisfaz com o seu marido, porque é isso também que a pornografia faz. Eu já tive que tratar com casais assim, há muitos anos e recentemente por aí, nas minhas andanças. Marido que se viciou tanto da pornografia que já não sentia atração na sua esposa. Nós não estamos aqui brincando. A ciência mostra que quando uma mulher ou um homem adentra a roda da pornografia, traz prejuízos até mesmo psíquico, emocional. Já existem clínicas hoje para tratar de pessoas assim. Elas se sentem agora amarradas, presas. Quando Deus diz não faça, meu irmão, não tem ninguém melhor do que Ele para dizer por que não deve fazer. Ele é perfeito. Então, meus irmãos, essa mensagem é para você, é para mim, é para nós. E vou aqui dizer para as mulheres, eu estou falando isso porque eu tenho lido muitos livros sobre pureza sexual. E antigamente havia aquela conversa de que acessar site pornográfico era só homem, ler do engano.
Vocês sabiam que tanto quanto homem, mulheres viciadas em pornografia, meninas, carinhosamente, eu não estou aqui afirmando que vocês façam isso, mas fujam, façam como José, fujam do pecado para a glória do Senhor. Fujam. Bote uma música boa para ouvir. Nós, pastores, recebemos as seguintes recomendações quando viajamos para pregar em outras cidades. E viajamos sozinhos, sem as esposas. No hotel, o segredo é: não ligue a televisão, a não ser para assistir só jornal, porque vocês estão sozinhos. Não aceite televisão a cabo. Geralmente em hotel é livre. E começa assim: você não liga a televisão e busca um site pornográfico ou um canal. Você está simplesmente passando o canal para assistir o jogo que acabou e quer assistir os lances, né? Mas até chegar aquele canal, aparece o quê? Um canal de site pornográfico. E aí, meu irmão, não me venha dizer aqui que você é forte o suficiente para passar por um canal desse e a sua carne não ficar trêmula. Por isso que Cristo disse: vigiai e orai, o vosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu estou falando como um coração de pastor, de guia espiritual, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Homens e mulheres, fujam da imoralidade sexual. Você que está namorando, cuidado por onde tem passado a sua mão na sua namorada. Existe carícia que é só para o casamento. Existe carícias que é só para o casamento. Esse pastor é antiquado, porque se é assim, o meu Deus é. E aqui é com carinho, sem ofensa. Apalpar a sua namorada só no casamento. Por onde tem andado a sua mão, homem? Você que está namorando. Preserva essa mão e preserva esse toque pro casamento. E você, menina? Cuidado. Cuidado com esses beijos rasgando a orelha do jovem. Não tem beijo na orelha que não incite um homem. Aí também é demais. Aí é legalismo. Agora virou moda. Expor os princípios da palavra de Deus agora é o quê? Não é legalismo. É amor. Amor a Deus e amor ao outro. Qual foi a palavra-chave do primeiro parágrafo? Progridam. Vocês estão fazendo isso, agora progridam. Eu já fui procurado na Grande Recife por casais casados. Calma, não vou citar nome, eu não sou maluco. Crentes, pessoas de Deus, mas que estavam na dúvida se era certo ou não usar filme de pornografia para apimentar a vida sexual. Você entende isso? Pessoas crentes. Porque com o tempo a gente acaba achando que é normal. Eu digo: não, meus irmãos, não façam isso não. Quem tem que apimentar é um é o outro no casamento. Usufrua do corpo da sua esposa, que ela possa também abençoar você, mas isso não use isso. Devemos progredir em que, gente? Vocês perceberam que tem sermão na igreja que o silêncio é sepulcral? E eu tinha ciência e consciência, que já preguei várias vezes sobre isso aqui. Ou melhor, esse texto em outras igrejas. E sempre que um sermão é essa tônica, há aquele silêncio sepulcral. O corpo da sua namorada só pode ser usufruído no casamento. Usufruir antes é defraudar ela. Isso significa que você agora vai ter como um vingador o próprio Deus. É a Bíblia que diz. O corpo do seu namorado é para ser usufruído no casamento. Então espere o casamento chegar para a glória do Senhor. Agora, quando chegar também, mulheres, cabe com essa conversa que a cabeça está doendo. É bênção no casamento. Eu não vou
ir mais além, porque tem crianças aqui, mas é claro que a palavra é carregada de decoro. Homens e mulheres em nome do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que estou falando, é o Supremo Pastor da igreja que está aqui. O Supremo Pastor da igreja, Jesus Cristo, está aqui do meu lado. Que é isso, pastor? Ele está aqui. Ele está falando com você, e é uma fala de amor, é uma fala de proteção, é uma fala de cuidado. Santificai-vos, que amanhã eu farei maravilhas, diz o Senhor. Agora, se na caminhada você não tiver força para isso, estamos aqui para te ajudar. Se na caminhada você tropeçar, há perdão de Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, não apenas os nossos, mas do mundo inteiro. Se na hora que você tropeçar, ou se você está sem força, ou se já está escravo, nos procure. Você será protegido em sigilo diante de Deus. Progridam na santificação. Segundo parágrafo diz o quê? Para que uma igreja seja imparável. Segundo parágrafo também, mais uma vez, o apóstolo Paulo usa uma frase-chave. Progridam cada vez mais. Agora em quê? Progredir em quê agora? No primeiro parágrafo foi progridam na santificação. E no segundo parágrafo, a partir do versículo 9, é o quê, gente? Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos a vocês a progredirem cada vez mais. Esse é o segundo ponto do sermão. Progridam no amor. Uma igreja imparável é uma igreja que tem o amor como motor. O amor é o motor vertical. Cristo disse: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Mas também o amor é o motor horizontal. É o amor que me chama para sair de onde eu estou e ir em direção ao outro, mas ir em direção ao outro para ajudá-lo, para socorrê-lo. Progridam no amor. Progridam no filéu, no ágape. E se vocês querem que a Bíblia interprete a própria Bíblia, como é que esse amor é palpável? Atos 2,42, abram a Bíblia rapidamente. Atos 2,42. Progridam na santidade, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, palavra-chave ou frase-chave. Progridam no amor. João 13, Cristo disse: amai uns aos outros. 1 João capítulo 4, Deus é amor. Logo, amem uns aos outros. O que é que diz esse texto aí? Vamos ler juntos, toda a igreja. E perseveravam na doutrina. Prossigamos. Em cada alma havia. E prossigamos. Todos que criam estavam e tinham tudo. Ele vai agora explicar isso. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, regra, à medida em que alguém tinha Natália necessidade. Isso é amor. Amor é sair de mim mesmo e ir em direção ao outro, com compaixão e graça. Amor é enxergar
Um homem assaltado pela carne, pelo mundo, pelo diabo, e eu me aproximar dele, limpar as suas feridas, colocá-lo no ombro, levá-lo para onde eu devo levá-lo, e se for preciso, está aqui o dinheiro, cuida dele, quando eu voltar, se tiver mais alguma coisa, eu pagarei. Isso é amor, pois a principal referência de amor é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas a referência de amor é Ele. Amor sacrificial. Amor que se doa, amor que se entrega. Não é só, muitas vezes, uma cesta básica que o outro precisa. Não é só uma oferta de R$500 também. Mas muitas vezes, momentos que ele só precisa que você o escute. Ele só precisa que você o escute. Mas não o escute como os amigos de Ló o escutaram. Não seja enxergado como os amigos de Ló enxergaram Ló. Porque olharam, fizeram uma leitura errada de Jó e disseram: você está em pecado, por isso está passando por isso. O próprio Deus censurou aqueles, não. É aquele amor que sai de onde você está, vai em direção ao outro, olha nos olhos e diz: eu estou aqui. Vai. Rasga o coração. Se nesse momento não puder fazer nada, eu farei tudo, eu orarei por você. É o amor que ajuda o outro a crescer na fé. É o amor que procura. Nós temos aqui colocado em prática, já são 2 domingos perguntando isso. Quem faltou hoje aqui? Só não fizemos hoje pela manhã, não foi? Quem faltou hoje aqui? É o amor que sente falta. É o amor que sente ausência. Ele não está aqui hoje. Será o que aconteceu, Senhor? Ela não está aqui hoje, o que aconteceu, Senhor? Mas a ausência não é só percebida. Nós vamos ao encontro. As 99 são deixadas ali, guardadinhas, e vamos ao encontro daquela que se desviou, se desgarrou. E esse dever é todo nosso. Sabe por quê? Que a igreja ali no primeiro século, em determinado momento, ela caiu na graça do povo, da população. É que a população olhou e percebeu uma igreja se amando. Ninguém passando necessidade. Uma igreja que se protegia. Cuidado mútuo. Eu sei que vocês já estão amando, disse Paulo. Então a minha fala aqui é: progridam no amor. Nós estamos muitas vezes tão ensimismados, tão narcisizados, tão cheios de nós mesmos que não há lugar para o outro. Tão cheio de nós mesmos que não há lugar para o outro. Ainda no segundo parágrafo tem aí quase que um terceiro assunto, porque tem uma frase-chave. Bíblia aberta. E aqui tem um terceiro ponto do sermão. Versículo 11. Vamos ler juntos. Versículo 11. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade, à vista dos de fora, e não venham a precisar de nada. O que Paulo está dizendo é: vivam com dignidade. É uma igreja onde a sua membresia vive com dignidade. Essa é a terceira palavra-chave, é o terceiro ponto do sermão. Uma igreja imparável, a sua membresia procura viver com dignidade no trabalho. Paulo está falando aqui porque já naquele tempo, por um equívoco escatológico,
tinha cristãos sem querer trabalhar e, como consequência, sendo pesado para o outro, tentando viver às custas do outro, um equívoco escatológico. E isso estava sendo um mau testemunho para os de fora. Aí Paulo diz, não, por favor, não façam isso. Vivam tranquilamente, trabalhem de maneira tal que você não precise do outro. Paulo não está ensinando ninguém aqui a ser orgulhoso. Ele está ensinando a ser digno. O trabalho não é pós-queda. O trabalho é antes da queda. O trabalho é bênção de Deus. Estão vivendo num mundo hoje onde gerar riqueza é proibido. E aí, pessoas aí vivendo dependentes aí de uma bolsa isso, de uma bolsa aquilo, e aqui eu quero fazer uma ressalva. Eu sei que existem famílias que precisam, mas esse precisar deveria ser uma emergência e não ordinário. Tem empresários hoje com dificuldade de encontrar trabalhadores porque ninguém mais quer trabalhar. E a pergunta sempre é, eu não vou perder minha bolsa A, eu não vou perder minha bolsa C. Aí Paulo diz, e o pior é que tem cristãos tentando viver assim. Aí Paulo diz, ei, vivam com dignidade, trabalho é bênção, produza riqueza. Depender do outro é emergência. O ordinário é que você trabalhe, do suor do seu rosto você coma, compre a sua casa, compre o seu carro se for possível, mas de tal maneira que possa também ajudar o outro. E aqui, por favor, uma outra ressalva. Todos nós estamos sujeitos aos acidentes de percurso, o desemprego. Você não vai se tornar indigno por isso. Mesmo trabalhando, um acidente de percurso, acabou gastando mais do que ganha. Porque uma coisa é você pedir para alguém que ganha 10 salários fazer um fundo de reserva. Outra coisa é, com a economia de hoje, pedir um pai de família com 4 filhos, com um salário mínimo, ter um fundo de reserva. Há casos e casos. Mas fomos chamados para viver com dignidade no trabalho. Isso é um testemunho. Qual é a primeira petição horizontal da oração do Senhor, do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mas Ele dá na medida em que você trabalha. Ele usa como instrumento o trabalho. Você tem que plantar. Ao plantar, Ele vai abençoar a tua plantação. Ele vai abençoar a tua colheita para a glória do Senhor. Viver com dignidade, uma igreja imparável, a sua membresia trabalha, é uma membresia engajada, progride também financeiramente para abençoar a obra do Senhor. O dono da Forte Leve, quem aqui não tem em sua casa uma caixa d'água Forte Leve? Todos temos, né? Vocês sabiam que ele é um cristão? E vocês sabiam que até hoje uma parte do lucro da sua empresa é para bancar missionários, construir templos. Ah, louvado seja o Senhor! Levanta mais e mais homens e mulheres assim, Senhor! Que quer mais, não para si mesmo, mas quer mais para investir na obra do Senhor. Trabalhar com dignidade para ajudar quem precisa. Uma igreja imparável é assim. E por último, o último parágrafo, palavra-chave. O primeiro parágrafo, frase-chave, progridam na santificação. Progridam cada vez mais na santificação. Segundo parágrafo, segunda frase-chave, progridam no amor. Ainda no segundo parágrafo, vivam com dignidade. E o quarto e último parágrafo, na verdade é o terceiro, mas estou colocando como quarto. A Bíblia aberta aí? Versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm regra de interpretação. Você vai ver isso ao interpretar os 10 mandamentos, mas também um texto como esse. Quando há uma proibição, o contrário está sendo ordenado. Regra de interpretação bíblica reformada. Leia a Bíblia. Quando Deus está proibindo algo, naquela mesma proibição, Ele está ordenando algo. Quando Ele ordena algo, naquela mesma ordenação, Ele está proibindo uma outra coisa. O que é que Paulo está fazendo aqui? Ele está proibindo a igreja a fazer o quê? A não se entristecer como os
demais, que não tem o que, gente? O que é que significa isso? O contrário é o quê? Vocês fazem parte do povo da esperança. Vivam com os óculos da esperança. Caminhem com os óculos da esperança. Entristecer-se, sim, mas não como os demais que não têm esperança. Leia o texto. Ele não está proibindo vocês entristecer. O que ele está dizendo é: cuidado com a medida da tristeza de vocês. Aqui, a tristeza em virtude da morte. Perder um ente querido, mas você pode aplicar qualquer outra perda na vida. Perda é substantivo, não é? Perca é verbo. Não é isso? Então Paulo diz, aqui é morte, mas aplica aqui outra coisa. Quando o desemprego bater na porta, encare isso com os óculos da esperança. Quando a doença chegar, encare a doença com os óculos da esperança. Você que o teu filho está caminhando hoje com as costas viradas para Deus, ore para ele com os óculos da esperança. Ore, ore, ore por ele. Senhor, faça o meu filho voltar. Faça minha filha voltar. Ó, Senhor, 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 faça. Mas com os óculos da esperança. Aqui o assunto é a morte, mas os óculos da esperança é para aplicar em tudo. Um amigo que se afastou de você, mas você deseja reatar a sua amizade, encare isso com os óculos da esperança. Que tipo de problema você está vivendo hoje? O que te amedronta? O que tem acontecido que tem deixado você assustado ou assustada? Aqui, sem querer ser simplista, mas eu gosto muito daquele resumo, eu sei que a coisa é muito mais profunda do que isso. Eu estou com 3 livros na minha rota de leitura, Geração Dopamina, o outro, Geração Ansiosa, tudo voltado para as crises de ansiedade. Recentemente adquiri um mais novo de Augusto Cury, Ansiedade Digital, para trazer um estudo aqui para essa igreja. Veja como é a vida pastoral, não é? Você já constrói uma série de sermão, talvez para 2026, hoje, a partir de hoje. Estamos vivendo uma geração ansiosa, queridos. E nós precisamos botar os óculos da esperança para controlar essa ansiedade. Eu também estou dentro dessa. Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as vestes? Olhai as aves dos céus, não plantam, não colhem, mas e nem ajuntam celeiro. Contudo o vosso Pai o sustenta. Não valeis vós muito mais do que um pardal? Essa é a teologia da esperança, Kelsey. Aqui e acolá, fale para você mesmo. O meu valor é mais do que um pardal. O meu Deus cuida de um pardal, Ele jamais deixará de cuidar de mim. Eu sou dele, Ele é meu. Por que estás abatido, ó minha alma? O que te inquietas, ó minha alma? O Deus que se importa com o pardal, Ele se importa muito mais comigo, Ele se importa muito mais com você. Essa é uma igreja imparável. Na caminhada, perderemos, ganharemos, sofreremos, teremos frustrações, abandonos. Imagine Paulo, segunda carta a Timóteo, com a ciência consciente de que dali iria para a decapitação. E ele diz: Timóteo, meu filho, os da Ásia me abandonaram. Eu imagino que ele está carregado de choro. E tem mais, Timóteo. Demas, o meu amigão, me abandonou. Agora,
Vocês pensam que esse velho apóstolo estava ali amargurado? Ali é a teologia da lamentação. Não confunda a teologia da lamentação, que tem o seu lugar na vida cristã, e deveríamos aprender a fazer a teologia da lamentação, que faz bem, com murmuração. Ele não está murmurando, ele está fazendo teologia da lamentação. Ele está dizendo: Timóteo, meu filho, os meus irmãos da Ásia me deixaram. E olha, e você não sabe da maior, meu filho, o Demas, o meu amigão, virou as costas para mim. Isso é teologia da lamentação. Mas sabe, no capítulo 4, ele está dizendo tudo isso com os óculos da esperança. Como assim, pastor? Então escuta essa. Combati o bom combate. Óculos da esperança. Vamos lá, gente. Completei a carreira. Óculos da esperança. Guardei a fé. Óculos da esperança. Pois a coroa da justiça me está reservada. Não somente a mim, mas tantos quantos amam o Senhor Jesus Cristo. Prazer, pastor Luiz Ronilson, reformado até o tutano, mas não chato. Ortodoxo, doutrina correta, ortoprático, prática correta, ortopatia, é confissão de fé de Westminster. Senta comigo e vamos conversar sobre ela. É catecismo maior, é o menor, é confissão belga, é catecismo de Heidelberg, é cânon de Dort. Senta comigo e vamos bater um papo. É Bavinck, é Berkoff, bora. Mas tudo isso é para amar, 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 amar aquele que nos criou e amar o próximo. Óculos da esperança. Que o Senhor nos abençoe. Carlos Guerreiro, óculos da esperança. Tereza Alencar, olhe para cá os dois carinhosamente. Óculos da esperança. E eu hoje orei pelo seu irmãozão Cid. E o pedido foi: Senhor, eu desejo um dia ver o Cid aqui te adorando juntamente conosco, Senhor. Óculos da esperança. Quando eu descer, alguém vai dizer: o senhor vai quebrar esse púlpito. Aí eu vou dizer: o tesoureiro de peso ali manda fazer outro. Que o Senhor nos ajude, gente. Porque o Supremo Pastor da Igreja, o Supremo Pastor da Igreja, eu sou empolgado por Ele. Ninguém arrancará de mim essa empolgação por aquele que por mim morreu, por você morreu. E o nome dele é Jesus Cristo. Prazer mais uma vez, Luiz Ronilson. Eu quero gritar para o mundo: é Ele, é somente Ele. Quem? Quem? Jesus Cristo! Quem é esse doido, servo de Jesus Cristo? Chamaram ele de Belzebu. Se chamaram ele de Belzebu, oh, pobre de mim, chamem do que quiser. Você é doido, eu sou doido por ele. Você é maluco, maluco por ele. Você é empolgado demais, empolgado por Jesus Cristo. Entusiasmado demais, entusiasmado com Jesus Cristo. E graças a Deus com o apoio desta amada igreja e do colégio pastoral. Mas acima de tudo com o apoio dele, o dono da igreja. E só tem um, e o nome dele é toda a igreja. Jesus Cristo! Gostei do "oh"! Louvado seja o Senhor. Para as irmãs que pediram água. Vou beber agora. Você vai me ver lá na glória, eu abraçando o Paulão assim, digo: cheiro. E Paulão: tá bom. Chega aqui, Pedrão, chega, guerreiro! Elias, profeta, vem aqui, um bate-papo. Rapaz, eu preguei sobre ti, guerreiro. Eu cheguei até a falar, guerreiro, que você que acolá foi covarde, ó. Jeremias, rapaz, tu foi pregado por todos os pastores como chorão. Foi nada, quem foi? Inclusive fui eu, guerreiro. Aquele que é a nossa esperança.